Você já parou para pensar em um dos personagens mais intrigantes de O Poderoso Chefão, cuja lealdade e tragédia muitas vezes passam despercebidas? Frank Pentangeli, interpretado brilhantemente por Michael V. Gazzo, é mais do que um simples capanga barulhento. Ele é a personificação do conflito entre as tradições da velha guarda da máfia e as novas regras que Michael Corleone tenta estabelecer. Neste vídeo, vamos explorar a profunda complexidade de Frank. Não perca, porque cada momento revela um novo aspecto desse personagem fascinante e um tanto subestimado. Frank Pentangeli, ou Frank Five Angels, como uma alusão a um sobrenome que é uma combinação de Pentangeli, que em italiano significa 5 anjos, era originalmente um dos homens de Peter Clemenza. Clemenza, que tinha seu próprio grupo de homens de confiança que o auxiliavam em suas operações, e Pentangeli era um deles. Quando Clemenza morreu, Michael Corleone decidiu nomear Frank como o novo capo-regime para administrar os negócios da família em Nova York. No entanto, ao assumir esse papel, Pentangeli enfrentou desafios, especialmente em lidar com a crescente influência dos irmãos Rosato, que queriam expandir seus negócios em território controlado pelos Corleone. Frank tinha grande respeito e lealdade por Vito, embora seu relacionamento com ele não fosse tão próximo quanto o de Clemenza ou Técio. Pentangeli via Vito como um padrinho tradicional, alguém que seguia os antigos códigos de honra e lealdade do mundo do crime. Ele admirava a forma como Vito mantinha a família e os negócios em equilíbrio, tratando os aliados com respeito e mantendo uma abordagem cuidadosa e estratégica em seus negócios. Apesar de não ser uma figura de destaque durante o tempo em que Vito estava à frente da família, Pentangeli foi um dos que manteve o espírito de lealdade e respeito à maneira antiga da família Corleone. É por isso que ele se sente frustrado com a forma como Michael lida com a situação dos irmãos Rosato, achando que Michael não segue os mesmos princípios que Vito estabeleceu, o que evidencia o contraste entre a velha e a nova geração da família Corleone. Ele esperava que Michael interviesse e eliminasse os irmãos Rosato para reafirmar o controle da família. Mas Michael, por razões políticas e por estar em negociação com Hyman Roth, recusou-se a agir contra eles, dizendo a Pentangeli para fazer as pazes. Isso aumentou a frustração e a sensação de traição de Pentangeli, pois ele via a passividade de seu chefe como um sinal de fraqueza e desrespeito às tradições da máfia, criando uma tensão crescente entre ele e a liderança da família Corleone. Com isso, Frank reflete sua conexão com a velha guarda da máfia e suas raízes italianas. Ele geralmente usa ternos tradicionais, mas de corte menos refinado e elegante do que outros membros da família Corleone, como Michael. Seus ternos são muitas vezes desleixados, e ele frequentemente aparece com a gravata afrouxada ou o casaco aberto, o que transmite uma aparência mais relaxada e um tanto desorganizada. Isso contrasta com a postura mais polida e controlada de Michael Corleone, mostrando que Pentangeli é um homem da velha escola, menos preocupado com aparência e formalidades. Sua maneira de se comportar é extremamente emotiva e expressiva. Frank fala alto, gesticula com vigor e usa amplos gestos com as mãos, características típicas de um ítalo-americano de sua geração. Ele tende a se mover rapidamente, apontar o dedo, agitar os braços e, em geral, mostrar suas emoções sem filtro, seja quando está irritado, frustrado ou tentando ser persuasivo. Essas características enfatizam sua autenticidade e sua natureza mais calorosa e impulsiva, em contraste com a abordagem fria e calculista de Michael, que representa uma geração de mafiosos mais sofisticados e menos emotivos. Um excelente exemplo de seu comportamento emotivo e de sua natureza nostálgica é, durante a festa de comunhão do filho de Michael, Frank fica frustrado ao perceber que a banda não está tocando músicas tradicionais italianas. Ele se aproxima dela, gesticulando de forma ampla e exaltada, insistindo que toquem Pop Goes the Weasel, uma canção que lhe traz lembranças de suas raízes. Essa cena destaca como Frank está profundamente conectado à cultura italiana e à antiga maneira de ser da máfia, diferente da geração mais nova, que está se distanciando dessas tradições.
Quando Michael foi confrontar Frank Pentangeli após o atentado contra sua casa em Lake Tahoe, ele já suspeitava que Frank não era o responsável, pois conhecia o estilo de Pentangeli, que era mais direto, impulsivo e tradicional. Frank era do tipo que preferia resolver problemas de forma frontal, sem recorrer a esquemas elaborados ou traições sofisticadas, o que o tornava pouco provável de arquitetar um ataque tão calculado e complexo como o que ocorreu na casa do Dom. No entanto, por um momento, Michael considerou a possibilidade de que Frank poderia estar envolvido de alguma maneira, talvez influenciado ou manipulado por outra pessoa. Michael era um líder extremamente cauteloso e não descartava nenhuma possibilidade antes de ter certeza dos fatos. Ao confrontar Frank, ele observou cuidadosamente suas reações, buscando sinais de culpa ou desonestidade. No final, a conversa apenas confirmou a suspeita de que Frank não tinha a mente ou a sofisticação para algo daquela magnitude. Foi nesse momento que Michael começou a direcionar sua atenção para Hyman Roth, percebendo que o verdadeiro cérebro por trás do atentado deveria ser alguém mais astuto e estrategista, alguém que operava em um nível muito acima do estilo de Pentangeli. Durante a conversa, Pentangeli expressa sua frustração e sugere que a solução para a ameaça representada por Hyman Roth seria um ataque rápido e direto. Vamos pegar eles todos agora, enquanto temos força. Ele acredita que a abordagem tradicional da máfia, que envolvia ação imediata e contundente, é a melhor maneira de lidar com adversários. Essa insistência de Frank em agir de maneira direta reforça ainda mais a noção de Michael de que Frank não estava envolvido no atentado contra ele. Se Frank realmente tivesse planejado a emboscada, ele não teria sugerido um ataque direto a Roth, pois isso seria contraditório com a ideia de um plano mais elaborado e estratégico. A proposta de Frank de atacar Roth revela sua lealdade e seu desejo de mostrar força, o que solidifica a crença de Michael de que Frank não estava tramando contra ele, mas sim se posicionando como um aliado em um momento de crise. Após o plano de Hyman Roth para incriminar Michael, Frank Pentangeli, devido à sua natureza emotiva e impulsiva, se viu em uma situação crítica. Ele rapidamente tomou a decisão de denunciar Michael ao governo, sem considerar as consequências de sua traição. Essa ação reflete a personalidade de Frank, que era marcada por um desejo intenso de se proteger e uma falta de compreensão das implicações que sua traição teria, não apenas para ele, mas também para a sua família. Ele se deixou levar pelo medo e pela pressão, agindo impulsivamente para salvar sua própria pele. A forma como Frank decidiu se virar contra Michael mostra sua incapacidade de ver além do momento imediato e suas emoções. Não irei entrar em detalhes sobre a traição e do seu irmão Vincenzo, pois já tratei desse em um vídeo no canal. Quando ele decide acabar com tudo em um ato de lealdade à sua antiga forma de vida e aos princípios da máfia que sempre valorizou. Esse ato final é um poderoso testemunho de seu apego à tradição, pois ele prefere morrer com honra a viver como um traidor, limpando o nome da sua família. Essa dualidade em Frank, entre sua aparência desleixada e seu comportamento impulsivo, e a profundidade de sua lealdade e respeito pelas tradições da máfia, torna sua morte ainda mais trágica. E sua morte simboliza não apenas a perda de um membro da velha guarda, mas também a fragilidade das tradições que ele tanto prezava em um mundo que estava mudando rapidamente. Frank Pentangeli é frequentemente um personagem subestimado pelos fãs, mas sua atuação e complexidade são verdadeiramente geniais. A atuação de Gazzo é rica em nuances, trazendo à tona a vulnerabilidade e a fragilidade de Frank, que muitas vezes é visto como apenas um capanga barulhento e impulsivo. No entanto, ao longo do filme, ele revela uma profundidade emocional que enriquece sua personagem, que encapsula a luta interna entre as tradições da velha guarda da máfia e as novas diretrizes representadas por Michael Corleone. Chegamos ao fim da nossa análise sobre Frank Pentangeli, um personagem muitas vezes subestimado, mas repleto de complexidade e tragédia. Sua lealdade e apego às tradições da máfia oferecem uma visão fascinante sobre o que significa ser parte de um mundo onde honra e traição caminham lado a lado. Se você gostou e deseja ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários.
Isso nos ajuda a trazer mais análises e discussões sobre os personagens e as histórias que amamos.